Então, exercício 1, ele fala do movimento de um objeto que se desloca ao longo de uma linha reta com velocidade constante. Então, mr/v. Que movimento é esse? Um movimento tal que a posição do objeto em relação ao observador inercial é dada por 5 mais 3 vezes t mais 2 vezes t ao quadrado. Tá? E aí a gente precisa lembrar que para o movimento retilíneo uniformemente variado, a equação geral me diz o seguinte: ó, a posição do objeto é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Lembram disso? Então, ó, comparando a posição inicial do objeto, Professor, qual que é o nome da segunda fórmula mesmo? é equação de posição em função do tempo, movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? É Beleza. o geralzão do MRUV. O termo que multiplica o tempo é a velocidade inicial e o termo que multiplica o tempo ao quadrado é metade da aceleração. Tá? Então, com isso, que informação foi dada sobre esse movimento? Que o objeto, quando o movimento começou a ser cronometrado, estava localizado a 5 metros da origem, que nesse instante de tempo t igual a zero ele já tinha uma velocidade de 3 metros por segundo e que a aceleração do movimento é constante igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? 4 dividido por 2, 2 aqui é o dobro, né? Eita, tá animado aí o negócio. A primeira questão pedia o seguinte: ó, qual é a posição do objeto para 10 segundos? Ou seja, onde ele está com 10 segundos de movimento? Essa era direta, era só substituir t por 10. Né? Então, 5 mais 3 vezes 10 mais 2 vezes 10 ao quadrado. Tá? Logo, a posição em 10 segundos é 5 mais 30 mais 10 ao quadrado, 100 mais 200. Então, quando o cronômetro estava marcando 10 segundos, o objeto estava a 235 metros de distância da origem. Tá? Então, esse movimento, se eu fosse desenhar aqui, né, fazer um esqueminha do movimento, ó, como é que ele. O que aconteceu? Lá no instante inicial zero, posição zero, instante zero, 0 metros, posição 0 segundos, o observador estava aqui. O objeto estava a 5 metros dele, né, para o 0 segundos, com uma velocidade de 3 metros por segundo, se deslocando para o lado positivo. Quando o cronômetro estava marcando 10 segundos, o objeto já estava aqui, ó, a 235 metros de distância, com o cronômetro marcando 10 segundos. Ou seja, em 10 segundos ele saiu daqui e veio para cá, se deslocou, portanto, aí 230 metros. Tá? O exercício número 2, falando aí, tratando sobre o mesmo movimento, ele pede o quê? Ele pede a distância percorrida entre os instantes 4 e 18 segundos. Tá? Então, entre os instantes 4 e 18 segundos, quanto que esse objeto se deslocou? Quando o objeto, quando o cronômetro estava no 4 segundos, qual era a posição do objeto? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que responder para fazer a questão 2. Tá? Então, de novo, 5 mais 3 vezes 4 mais 2 vezes 4 ao quadrado. Ou seja,
Quando o cronômetro marcava 4 segundos, o objeto estava em 5 mais 12 mais 32. Logo, posição do objeto para 4 segundos, 49 metros. Tá? Então, cronômetro marcando 4 segundos, o objeto estava em um ponto por aqui, 49 metros de distância. E quando o cronômetro estava marcando 18 segundos, para onde o objeto foi? Onde o objeto estava? Então, mesmo tipo de cálculo, 5 mais 3 vezes 18 mais 2 vezes 18 ao quadrado. Tá? Isso é igual a 5 mais 3 vezes 18 dá 54. 54. 18 ao quadrado dá 324. Então isso aqui dá 648. 798, 707 metros, tá? Então agora, se a gente fizer o desenho de novo do movimento, o movimento ocorre aqui, né? O observador está lá no zero, né? No 0 metro da quilometragem. Quando o cronômetro dele estava marcando 4 segundos, o objeto estava localizado aqui, a 49 metros de distância. Quando o cronômetro estava marcando 18 segundos, o objeto veio parar aqui em 707 metros. Quanto que ele se deslocou nesse intervalo? 707 menos 49, né? Ele saiu daqui e veio até aqui. Então, distância igual a 707 menos 49. Isso vai dar, então, 658 metros. Foi o deslocamento do objeto entre os instantes 4 e 18 segundos. Resposta aí da questão número 2. Tudo bem até aí, pessoal? Alguma dúvida? Não, até aí não. Tá. A número 3, ele pede a velocidade média entre os dois instantes. Ó, velocidade média entre um instante t1 e um instante t2 qualquer é onde o objeto estava no final menos onde ele estava no início do intervalo, ou seja, de quanto que ele se deslocou nesse intervalo, dividido pelo próprio intervalo de tempo. Tá? Então, nesse caso, ele está pedindo a velocidade média entre 4 e 18 segundos. Tá? Então, eu preciso calcular x de 18 segundos menos x para 4 segundos e dividir isso por 18 menos 4. Só que isso aqui a gente já tem, né? É os 658 metros. Então, no intervalo de 4 para 18 segundos, o objeto se deslocou de 658 metros em 14 segundos. Isso dá uma velocidade média entre 4 e 18 segundos de quanto? De 47 metros por segundo. Tá? Que era a resposta do meio ali. Então, velocidade média 47 metros por segundo foi o deslocamento do objeto dividido pelo tempo. Tá? No número 4, ele pede, aí vem uma diferença, foi pedido a velocidade instantânea. A gente precisa lembrar, para calcular a velocidade instantânea, que no MRUV, que é o tipo de movimento que a gente está analisando, posição igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais metade da aceleração vezes tempo ao quadrado.
E a velocidade em qualquer instante tempo é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Na realidade, a gente passa daqui para cá derivando, tá? Eu não sei se vocês já viram derivada. Derivada de uma constante é zero. Derivada de uma constante vezes a variável é a constante. E aqui, 2 vezes a sobre 2 vezes t elevado a 2 menos 1. É por derivação que se chega aí, tá? Ele pediu agora a velocidade instantânea, que é essa aqui, para um instante de tempo. Ele está pedindo a velocidade para t igual a 9 segundos. Bom, a velocidade inicial do movimento a gente viu lá no início, né? Quando eu identifiquei o movimento, ó, ela apareceu aqui. Velocidade inicial 3 e aceleração 4. Né? Então eu vou usar esses dois valores para calcular a velocidade em 9 segundos. Então, velocidade igual a v0, 3, mais aceleração 4 em 9 segundos. 3 mais 36. Então, a velocidade no instante 9 segundos é de 39 metros por segundo. Os nossos radares de estrada são média. Mas olha só, é um movimento com aceleração constante. Então a aceleração é a mesma em qualquer ponto. A aceleração média é igual à aceleração em qualquer instante, que a gente viu lá no início, que é 4 metros por segundo ao quadrado para esse movimento. Tá? Ele diz que o movimento é tal que a posição do objeto em qualquer instante de tempo é igual a 10 menos 5 vezes t ao quadrado. Como o maior valor, né, do expoente do tempo é ao quadrado, a gente já sabe que isso é um movimento retilíneo uniformemente variado. Né? Se ele não tivesse o termo quadrático, tivesse só um termo linear, seria um movimento retilíneo uniforme. E se ele tiver um termo superior a t ao quadrado, t ao cubo, t à quarta, ele é um movimento com aceleração variável. Tá? E aí a gente precisa de um outro tratamento que a gente não vai ver. A equação geral, ela diz que a posição é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais metade da aceleração vezes tempo ao quadrado. Olhando para cá, termo a termo, posição inicial, está ela aqui, 10. Aceleração dividido por 2, menos 5. E o termo de velocidade não existe. Se ele não existe é porque a velocidade inicial é zero. O objeto estava parado no início do movimento. Então nós identificamos aqui que quando o cronômetro marcava 0 segundos, o objeto estava a 10 metros do observador, parado, né, com velocidade zero, mas com aceleração de menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, são as três informações que eu tiro do enunciado. É o primeiro exercício. É verdade, o sexto exercício, né, na numeração aqui do Forms, ele pede a distância entre os instantes 2 e 6 segundos. O que eu preciso calcular? Preciso saber onde o objeto estava quando o cronômetro marcava 2 segundos e preciso também saber onde o objeto estava com 6 segundos de cronometragem. Então, para 2 segundos, 10 menos 5 vezes, no lugar do tempo, 2 ao quadrado. Isso é igual a 10 menos 5 vezes 4, 20. Logo, a posição do objeto em 2 segundos era de menos 10 metros. E para 6 segundos? 10 menos 5 vezes 6 ao quadrado. Tá? 6 ao quadrado, 6 ao quadrado, 36. Tá?
Então 10 menos 5 vezes 36 dá 180. Então posição do objeto para 6 segundos, menos 170 metros. De quanto que o objeto se deslocou? Bom, esse movimento ele é tal que a gente tem o observador inercial aqui, lá no 0 metros, tá? Então ele observa o movimento. Quando o cronômetro estava marcando 2 segundos, o objeto estava aqui, 10 metros para o lado negativo. Quando o cronômetro estava marcando 6 segundos, o objeto já estava aqui, 170 metros para o lado negativo. De quanto foi o deslocamento no intervalo? Menos 170 menos 10. Portanto, ele se deslocou de 160 km no sentido negativo. Ele saiu do menos 10 e chegou no menos 170. Dúvidas nesse? Nenhuma dúvida? Ok. Na sequência, ele pediu a velocidade média, de novo, entre os instantes 2 e 6 segundos, tá? Então, assim como no anterior, são as distâncias que a gente já tem, né? Então, a velocidade média, exercício 7. Velocidade média entre 2 e 6 segundos é igual a posição do objeto em 6 segundos menos posição do objeto em 2 segundos dividido por 6 menos 4, que é o intervalo. Tá? Então, o deslocamento menos 100, aqui eu coloquei quilômetros, está errado, 160 metros, né? Tá. Menos 160 metros em 4, e aqui também eu troquei, desculpa, é entre 2 e 4 segundos. Eita, nós. Já fiz a conta direto, né? Ó, de 2 para 6, de 2 para 6, tá? Então, menos 160 dividido por 4, isso vai dar menos 40 metros por segundo. É a velocidade média do objeto neste intervalo, ok? Então, número 6, menos 160 metros. Número 7, menos 40 metros. E aí, as questões 8 e 9 têm a mesma resposta, tá? Professor, Sim? velocidade é metros por segundo, né? E aceleração é metros por segundo ao quadrado, certo? Isso. Beleza. O exercício número 8 e o exercício número 9 têm a mesma resposta. Por quê? No 8, ele pede aceleração média. Como a aceleração é constante, a aceleração média é igual à aceleração instantânea, porque ela não muda. Né? De quanto é a aceleração desse movimento? Você vai olhar lá o enunciado, né, a questão inicial, a aceleração está aqui, é menos 10 metros por segundo ao quadrado e ela não muda, ela não varia. Tá? Então a resposta do 8 e do 9 são iguais. As respostas, a aceleração é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Resposta tanto da questão 8 quanto da velocidade média do corredor. O exercício número 10 é o seguinte. Um sujeito que correu uma meia maratona. Ele vai sair do quilômetro 0 e vai até o quilômetro 21.
ele quer completar toda essa prova em um tempo fixo de 2 horas. Mas ele quer dividir a prova em 2 metades. Então, a primeira metade do percurso, os primeiros 10,5 quilômetros, ele quer percorrer com uma velocidade que eu vou chamar aqui de V1. A segunda metade com uma velocidade que eu vou chamar de V2. Tá? Então, ele vai dividir o percurso em 2 distâncias iguais, metade e metade, mas vai adotar velocidades diferentes. E ele quer que a velocidade da segunda metade do percurso seja igual ao dobro da velocidade da primeira metade. Ou seja, ele quer que V2 seja igual a 2 vezes V1. Tá? E a pergunta é: de quanto é V1? A pergunta é: qual o valor da velocidade no percurso 1? Essa é minha incógnita. Vocês pelo menos tentaram resolver esse exercício? Nada? Silêncio? Sim, senhor. Alguém conseguiu chegar na resposta? Cadê? Eu fiz, professor. Fez? Chegou? Deu Fez. certo? Cadê? Deixa eu ver o exercício aqui. Esse é o qual? É o 10? O 10. Deu 7,9 km por hora. 7,9? Beleza. Então, Sim. ufa. Alguém acertou. Seguinte, esse exercício ele é mais conceitual, né? Não é aplicação aí de equações pré-determinadas, tá? Qual é o raciocínio aqui? O raciocínio é o seguinte: se ele dividiu em 2 percursos, ele dividiu também o tempo em 2 intervalos. Intervalo 1 e intervalo 2, tá? Nós sabemos que o intervalo 1 está associado à velocidade 1. Então, V1 é primeira metade do percurso dividido pelo tempo ΔT1. Segunda velocidade, D2 sobre ΔT2. Tá? Invertendo isso aqui, a gente sabe então que o intervalo de tempo 1 é D1 sobre V1 e que o intervalo de tempo 2 é D2 sobre V2. Tá? Eu vou pegar isso aqui e substituir aqui. Tá? O tempo total foi dado 2 horas. ΔT1 é D1 sobre V1. Quem é D1? 10,5 km. Tá? Então 10,5 dividido por V1. Mais, quem é o D2? 10,5 também, dividido por V2. O que mais que eu sei do enunciado? Que V2 é o dobro de V1. Então, ó, 2 é igual a 10,5 V1 mais 10,5 dividido por 2 vezes V1. Logo, 2 é igual a 10,5 sobre V1 mais 10,5 dividido por 2 vai dar 5,25 V1. Denominadores iguais. O que eu faço? 2 é igual a 10,5 mais 5,25 dividido por V1. Ou ainda, 2 é igual a 15,75 dividido por V1. Daí é só inverter, né? V1 igual a 15,75 dividido por 2, que é igual a aproximadamente 7,9 km por hora. Então a resposta correta, V1 igual a 7,9 km por hora. E a velocidade no trecho 2 é aproximadamente 15,8 km por hora. Tá? Então aqui, resposta correta, 7,9 km por hora. Tá? Quem não conseguiu fazer ainda, eu precisava aumentar o prazo, né? Por conta
Deixa eu mudar o prazo aqui que já fechou porque teve o problema da suspensão das aulas, né? Então vamos lá, vamos editar a data de conclusão. Ele fechou no domingo. Hoje é segunda, eu vou deixar ele aberto até amanhã, vai. Tá, quem não conseguiu fazer vai conseguir enviar agora essa atividade 3, tá? Preciso compartilhar ela com vocês. Tá, todo mundo está enxergando a planilha, né? Sim, senhor. Sim. Tá. Então olha só, vamos colocar aqui um movimento que eu tenho a seguinte característica. Quando o cronômetro do observador inercial marcava 0 segundos, tá? Então para tempo igual a 0 segundos, onde é que o objeto estava? Ali eu coloquei ele a 8 metros, por exemplo. Ele estava a mais 8 metros e ele estava com uma velocidade, que foi a velocidade inicial de... Deixa eu recuperar aqui a figura. Ele estava com uma velocidade inicial de 5 metros por segundo. Tá? Então, 8 metros. Deixa eu tirar esse M daqui, senão ele vai me atrapalhar. Tá? E eu vou colocar esse objeto com uma aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, quando o cronômetro marcava 0 segundos, o objeto estava a 8 metros de distância, com a velocidade 5 e aceleração 4. Tá? Se eu quiser analisar esse movimento, já tendo todas essas informações, o que eu posso fazer? Eu posso construir aqui uma tabela com posição, tempo, posição, né, distância do objeto e velocidade do objeto medido em metros por segundo. Tá? Como é que eu faço isso? Bom, inicialmente, onde é que esse objeto estava? Né, o movimento começou aqui, no 0 segundos, correto? Onde ele estava? Ele estava a 8 metros de distância. Beleza, tá aí os 8 metros aqui. Ele tinha que velocidade? Ele tinha velocidade de 5 metros por segundo. Tá? O que aquelas equações gerais que a gente viu nos dizem? Que à medida que o tempo passa, isso aqui vai se comportando assim. Ó. Vamos supor que isso daqui, eu vou monitorar esse intervalo a cada 1 segundo. Tá? Quem é a posição do objeto? A posição do objeto é a posição inicial, é aquele x igual a x0, mais a velocidade inicial do objeto, vezes quem? Vezes o tempo, mais metade da aceleração do objeto, tá? Vezes o tempo ao quadrado. Tá? Então o objeto foi parar em 15 metros. Com que velocidade? Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração dele, que é constante, vezes o tempo. Então, o que esse cara vai conseguir me dizer a partir disso? Onde esse objeto vai estar segundo a segundo. Eu posso prorrogar isso aqui, ó. Olha lá, ele vai me mostrando aonde o objeto vai chegar por quanto tempo eu quiser cronometrar. Sei lá, vou cronometrar até 1 minuto, posso ir, tá? Em termos gráficos, que fica um pouquinho mais fácil de visualizar isso,
56, 61, foi muito, tá? Em termos gráficos, que eu posso visualizar isso aqui, eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu vou inserir um gráfico. Aqui, com os seguintes dados, tá? Eu quero posição do objeto em função do tempo. Vamos ver como é que esse cara vai se comportar. Olha só, que movimento é esse? É um movimento acelerado, é um movimento que faz uma curva. Por quê? Esse objeto está se afastando. Né? Aqui eu tenho a indicação de onde ele está. Posição dele, medida em metros, a cada instante de tempo. Tá? Quando eu peço ali para que distância ele percorreu entre 8 e 12 segundos, eu estou pedindo isso aqui, né? Ele saiu de onde e foi para onde, em quanto tempo, tá? Essa curva aqui, indicando que ele está aumentando a velocidade. Como é que a velocidade dele varia no tempo? A gente pode ver isso aqui, montando outro gráfico. Montando um gráfico onde eu vou trabalhar posição em função do tempo. Então aqui o eixo X eu quero tempo, e agora no eixo Y eu quero a velocidade, tá? Então agora a velocidade do objeto ela vai aumentando na medida em que o tempo passa. E vai aumentando de quanto? Dos mesmos 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então aqui nesse segundo gráfico nós temos velocidade, medida em metros por segundos em função do tempo. Tá? Isso que significa o movimento ter aceleração constante. A velocidade aumenta linearmente com o tempo. Ele está chegando a uma velocidade absurda. Ninguém chega nisso aqui, tá? Por que essas equações elas são gerais, tá? E se o movimento fosse um pouquinho diferente? O objeto... Deixa eu copiar aqui, gerar mais uma planilha. Tá. E se o objeto saísse não da posição 8 metros, mas saísse lá da posição 20 metros, tivesse uma velocidade inicial 0 e uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, o que ia acontecer? Tá? Ele teria uma aceleração mais forte, ó. Ele vai chegar a velocidades maiores. Tá? Então, o que a gente tem nessas equações aí que dão posição em função do tempo, né, quando a gente diz, se o movimento é do tipo retilíneo uniformemente variado, se é um MR UV, eu posso dizer então que a posição do objeto é a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais o efeito da aceleração nesse deslocamento, e que a velocidade dele em qualquer instante é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. É o que eu tenho. E eu posso misturar essas duas equações, a gente viu também, relacionando v ao quadrado, v0 ao quadrado e aceleração e deslocamento. Tá? São três equações gerais que regem qualquer tipo de movimento que tenha o quê? Seja retilíneo, ou seja, o objeto não saia de uma linha reta,
e tenha aceleração constante. Qual é o tipo de movimento na nossa vida cotidiana que tem essas características? É o movimento de queda livre, ou seja, o movimento de um objeto que é abandonado a partir do repouso e cai em direção à Terra. Se eu deixo um objeto cair, ele tem uma aceleração constante, que é a aceleração gravitacional terrestre, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, o tipo de movimento mais comum no nosso cotidiano, que tem a característica de MR e UV, é quando eu deixo um objeto cair, ou quando eu lanço um objeto para cima, vertical por enquanto. Tá? A gente está pensando só em uma dimensão. Ele sobe, para de subir, volta, cai na Terra. Todos esses são movimentos retilíneos uniformemente variados com aceleração igual à aceleração gravitacional terrestre. Clareou um pouco? Sim, senhor. Tá? Então vamos ver mais vamos ver esse exemplo que eu tinha colocado aqui inicialmente, ó. Só para a gente afinar a coisa. O objeto parte de 20 com velocidade zero e aceleração de mais 10, tá? Então que movimento, que equação é essa? Esse enunciado ali, né, que nem está escrito, ele me diz o seguinte, ó. Tá? Se o objeto tem posição inicial de 20 metros, velocidade inicial de 0 metros por segundo, ou seja, o objeto está parado, e aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado, como é que eu caracterizo esse movimento? Como é que eu localizo a posição desse objeto em relação ao observador? Assim, posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, é zero, não precisava colocar esse termo, mais aceleração sobre 2, tempo ao quadrado. Tá? Então, posição do objeto é igual a 20 mais 5t ao quadrado. Velocidade do objeto instantânea é a velocidade inicial, 0, mais aceleração vezes o tempo. E eu tenho ainda relação de Torricelli, que me diz que a velocidade dele em qualquer instante é a inicial mais 2 vezes a aceleração vezes posição menos posição inicial, 20. Com essas três equações, eu posso dizer onde o objeto está e com que velocidade. Então, por exemplo, se eu perguntasse para vocês quanto que esse objeto se deslocou, tá? Qual foi o deslocamento dele entre 10 e 20 segundos. Quanto que ele se deslocou? Vamos olhar aqui, ó. Posição do objeto em 10 segundos. Onde é que ele estava? 20 mais 5 vezes 10 ao quadrado. Tá? 10 ao quadrado é 100. Então isso aqui é 20 mais 5 vezes 100. O objeto estava a 520 metros de distância do observador. Onde esse objeto foi parar com 20 segundos? Com 20 segundos, 20 mais 5 vezes 20 ao quadrado. Tá? 20 ao quadrado dá 400. Então a gente tem aqui 20 mais 5 vezes 400. 5 vezes 400 dá 2.000. Né? Então 2.020 metros. De quanto que o objeto se deslocou nesse intervalo? O deslocamento dele entre 10 e 20 segundos foi de 2.020 metros, onde ele chegou, menos de onde ele partiu, 520.
Ou seja, ele se deslocou de 1,5 km, né? 1.500 metros. Tá? Se a gente olhar isso na planilha, o que a planilha me indica? Ó, aqui, ó, 10 segundos, posição do objeto 520 metros, velocidade dele 100 metros por segundo, uma velocidade impossível, tá? Com 20 segundos, ele chegou em 2.020 metros, então ele se deslocou de 1.500 metros, 1,5 km, e a velocidade dele foi de 100 para 200 metros por segundo, nesse intervalo aqui de 20 segundos, né? O que dá aí a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, como variação da velocidade. Tá ok? Alguma dúvida ainda, gente? Professor, então as equações que nós vamos usar são essas três aí? Sim, por hora sim. As fórmulas são essas três? Pense nisso como equações que descrevem o movimento, né? Essa coisa de fórmula é coisa de químico, né? É uma equação geral para esse tipo de movimento, mas ele só serve para o movimento com aceleração constante, tá? Como a gente vai trabalhar com queda livre, o que vai acontecer? A gente vai pegar essas equações que são gerais e adaptá-las para o movimento de queda livre, que é um tipo de movimento em particular. Ok? Tudo bem? Todo mundo vivo? Tudo bem, professor. Tá? Se a gente pega e eu tenho agora um movimento que é um movimento com velocidade constante, tá? Uma coisa que a gente viu na aula anterior. Como é que seria um movimento com velocidade constante? Simples. Não era isso que eu queria, peraí. Deixa eu copiar. Um movimento com velocidade constante, por exemplo, o objeto estava a 100 metros de distância do observador, com uma velocidade inicial de menos 10, né, ele está voltando, e a aceleração dele 0, velocidade constante. Olha o que aconteceu aqui no gráfico. Tá? Velocidade do movimento não varia, ela é sempre igual, porque a aceleração dele é 0. E a posição dele? Ele estava lá em mais 100, mas ele vem se deslocando no sentido oposto ao positivo. Então ele vem vindo contra o observador. Aqui em 10 segundos ele passa pelo observador e continua se afastando, se afastando, se afastando e vai embora. Tá? Vai direto. Então a situação, a velocidade dele não muda, é a situação que a gente tinha visto antes, né? Velocidade constante. Tá? Planilha 2. V de movimento retilíneo uniformemente variado, então, como eu disse, que é o que faz parte aí do nosso cotidiano, né, da nossa vida cotidiana, é o movimento de objeto sob a ação da força gravitacional terrestre, chamado movimento de queda livre. Tá? Esses materiais também estão lá no canal no YouTube. Então, seguindo aqui, a gente está na parte 1 da matéria. Nós vimos movimento retilíneo uniforme, né, um movimento com velocidade constante. Depois, o movimento retilíneo uniformemente variado, né, também movimento em uma reta, mas agora com aceleração constante. E agora a gente vai ver o movimento em queda livre. Tá? O movimento em queda livre é um movimento em relação a um observador inercial, do mesmo jeito, com trajetória retilínea, a gente vai considerar só o movimento em linha reta, com velocidade variável, com aceleração constante, ou seja, é um MRUV. O que a gente vai fazer em termos de equações? As três equações gerais para o movimento retilíneo uniformemente variado são essas aqui: posição em função do tempo, velocidade, e Torricelli, que mistura velocidade, aceleração e deslocamento.
Só que no caso da queda livre, a gente tem um movimento específico com uma aceleração pré-determinada. Tá? Ele é vertical e nós vamos vamos adotar algumas convenções. Tá? Eu vou adotar que o solo, ou seja, a superfície da Terra, ou a superfície em relação ao qual o movimento é medido, é o zero do referencial. Eu vou traçar o eixo vertical, né? Vou usar a coordenada y no lugar do x, porque é mais comum para vocês, né? Y para vertical e x para horizontal. E vou convencionar que positivo é para cima. Tá? Como a aceleração da Terra é sempre para baixo, ela vai aparecer sempre com sinal negativo. Tá? A aceleração da Terra, medida no Equador, ela tem esse módulo, 9,8 aproximadamente metros por segundo ao quadrado. Também eu vou convencionar que a gente vai arredondar isso para 10, para facilitar um pouco mais os cálculos. Tá? Com essas convenções, como é que ficam as equações gerais? Ó? Então, no lugar do x, y, y, v0, y e tal. E no lugar da aceleração, menos g. Tá? Aqui também, no lugar da aceleração, menos g. E aqui, menos g no lugar da aceleração. Então, as três equações, de acordo com a definição, com as convenções que a gente estabeleceu para o movimento de queda livre, ficam assim. Tá? E aí a gente pode analisar alguns exemplos, esses talvez mais fáceis de visualizar, de imaginar eles acontecendo. Né? Olha só, primeiro deles, a gente vai considerar um objeto que ele vai ser abandonado a partir do repouso, ou seja, com velocidade zero, de uma altura de 45 metros em relação ao solo. Então esse objeto vai cair e esse movimento ocorre, eu estou desprezando o atrito, estou dizendo que ele ocorre só sob a ação da gravidade. Tá? Estou perguntando duas coisas aqui. O tempo que o objeto leva para chegar no solo, para tocar o chão, e a velocidade do objeto quando ele chegar no chão. Em termos, então, a partir desse enunciado, né, o que a gente pode escrever desse movimento? Todas aquelas palavras ali estão dizendo o seguinte. Exemplo 1. Eu tenho aqui o solo. Deixa eu melhorar essa linha que ficou torta demais. Tá, então eu tenho aqui o solo. Vixe. Deixa eu melhorar a régua. Então está aqui o solo. O objeto vai ser abandonado de uma altura aqui em cima. Tá? O objeto vai ser abandonado de uma altura de 45 metros em relação ao solo. Então, ó, isso aqui mede 45 metros. Tá? Melhor do que deixar ali. É a altura inicial de onde o objeto parte. Tá? Então, o objeto está aqui a 45 metros em relação ao solo. Ele vai ter uma velocidade inicial zero, ele está parado. O enunciado me disse isso também. Tá? E a aceleração da Terra aponta para baixo. Ele vai cair em direção à Terra. A gente vai observar esse movimento a partir de onde? Ó? A partir do referencial inercial colocado aqui embaixo, lá no zero. Aqui está o meu observador inercial. Então, o que o enunciado todo me diz é posição inicial do movimento, 45 metros. Velocidade inicial do movimento, 0. E a aceleração, se ele diz que é sob a ação da Terra, do peso somente, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá?
Então, como é que ficam as equações que eu uso para localizar o objeto no tempo? A coordenada y dele é igual à coordenada y inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, menos, porque a aceleração dele aponta para baixo, 10 dividido por 2, tempo ao quadrado. A velocidade dele em qualquer instante, quem é? É a velocidade inicial, 0, menos a aceleração, menos 10, vezes o tempo. E a equação de Torricelli, vy ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, vezes posição menos posição inicial. Tá lá, 45. Tá? Então eu tenho aqui as 3 equações para esse movimento de queda livre. E aí eu posso começar a responder as perguntas que foram feitas no enunciado. A primeira delas é: quanto tempo esse objeto demora para chegar no solo? Tá? Quanto tempo ele demora para sair lá de 45 metros e chegar aqui embaixo? Eu tenho 3 equações que são... Professor, Sim? pergunta, esse VY que está no meio e o VY ao quadrado é o quê? Ué, Vy é velocidade, né? E o VY ao quadrado é o quê? A velocidade Só ao pra eu anotar. quadrado. Tá bom, professor, obrigado. Tá? Velocidade elevada ao quadrado. Como é que eu faço para, a partir dessas equações, saber quanto tempo esse cara demora para chegar no solo? Chegar no solo significa o quê? Chegar ao solo significa chegar na coordenada y igual a 0 metros. Tocar o piso. Tá? Então ele está me perguntando o seguinte: qual é o valor do tempo para o qual essa coordenada vai a 0? A coordenada para qualquer instante é 45 menos 5t ao quadrado. E a pergunta, o item A, é a seguinte: tempo de queda é tal que o objeto atinge 0. De quanto é esse tempo de queda? Vou passar esse termo para o outro lado da igualdade. 5 tempo de queda ao quadrado igual a 45. Logo, tempo de queda ao quadrado, 45 dividido por 5, que é 9. Então o tempo de queda é de raiz de 9, tempo de queda de 3 segundos. Então esse objeto vai levar 3 segundos para sair de 45 metros e chegar aqui embaixo. Tá? Essa é a letra A do exemplo 1 da aula. E com que velocidade esse cara vai chegar lá embaixo? Né? Qual o valor da velocidade com que ele Professor, vai... Sim? deixa eu só perguntar uma coisa. Esse 5 aí veio da onde? O 5? Ué, aceleração dividido por 2, né? Tá aqui. 10 dividido por 2. Tá, beleza. A velocidade do objeto quando ele atingir o solo, a velocidade quando ele chegar aqui embaixo, eu posso calcular de 2 maneiras. Ou eu venho direto aqui em Torricelli, que me fornece a velocidade para qualquer posição. Então, velocidade ao quadrado é igual a menos 20, posição menos posição inicial. O que ele está perguntando é qual a velocidade do movimento, velocidade final do movimento, quando o objeto chegar na altura 0. 20 menos 45. 0 menos 45. Então, a velocidade final do movimento ao quadrado vai ser igual a 900
Extraindo a raiz disso, velocidade final igual a 30 metros por segundo. E aqui, como é uma raiz, eu tenho sinal positivo e negativo. Eu sei que o sinal vai ser negativo porque o objeto está caindo, a velocidade aponta para baixo. Se ela estivesse apontando para cima, seria positivo. Lembra lá da definição que foi feita de que positivo é para cima. Se a velocidade está apontando para baixo, ela tem que vir com sinal negativo, do mesmo jeito que a aceleração. Eu também poderia ter resolvido o mesmo exercício usando o tempo de queda. Como é que seria essa solução? Eu poderia pegar esta outra equação aqui, que me diz que a velocidade em qualquer t é igual a menos 10 vezes o tempo, e dizer o seguinte, eu sei que lá embaixo ele chega com 3 segundos. Então, qual é a velocidade final? A velocidade final é menos 10 vezes o tempo de queda, que é de 3 segundos. Logo, o objeto vai chegar com menos 30 metros por segundo. Tá? O resultado não muda. Professor, Sim? sempre que for a queda é negativo, né? Olha, sempre é uma palavra muito perigosa. Eu convencionei, eu estabeleci que para cima é positivo. Neste caso, na queda, a velocidade é negativa. Mas você pode pegar uma outra situação em que o referencial foi dado ao contrário. Então, assim, considerando a convenção que eu coloquei lá no slide, que a gente ia adotar 0 aqui embaixo e para cima como positivo, toda vez que a velocidade estiver para baixo, ela vem com sinal negativo. Mas você pode pegar uma situação em que foi dado o oposto. Tá? Vamos supor que você está trabalhando aí com manutenção de um martelete daqueles que cai por gravidade. Se na programação o cara adotou o inverso, ele botou que para baixo é positivo, o resultado é outro. Quer dizer, os 30 permanecem, mas aí ele seria positivo. Tá? Ok. Então você tem sempre que tomar cuidado para ver que convenção foi adotada, inclusive em termos de manual. Tá? Uma coisa, uma aplicação bem simples, você tem aqueles equipamentos em que você tem, foi demais, né? Você tem a programação em que você vai soltar um objeto de uma certa altura para ele causar um impacto aqui embaixo. Isso vai depender da altura inicial de lançamento, tá? Então você vai programar o quanto que você vai suspender isso aqui para o quanto que você quer de impacto aqui na base. Olha, o cara pode ter feito o seguinte, ele pode ter dito assim, 0 é aqui em cima e para baixo é positivo. Tá? Então nesse caso, a posição inicial é 0, a final é mais 45 e a velocidade é mais 30. Percebe como é que inverte tudo? Porque você tem sempre que tomar cuidado com a convenção que foi adotada, tá? Então toda vez que for programar alguma coisa desse tipo, pega o manual e vê que convenção que o cara adotou. Beleza, senhor, Tá? valeu. Aí a partir daí sim, se para cima é positivo, quando ele está caindo, a velocidade é negativa. Se não, é o oposto. É a mesma coisa quando você pega aqui o direita e esquerda, né? Você pode dar o azar de pegar um... Esse é menos comum, mas nada impede que alguém tenha definido o seguinte, para cá é positivo. Olha que doido. Pode acontecer? Pode sim. E aí você tem que tomar cuidado com a convenção que foi adotada. O mais comum é usar positivo no horizontal da esquerda para a direita, positivo na vertical da direita, de baixo para cima, tá? E quando é tridimensional, você faz assim, tá? Esse é o mais comum. X, Y e Z. Tá?
Mas existem algumas aplicações em que os caras invertem esse x e esse y, tá? Por questões específicas aí de cálculo, que fica melhor. Então, assim, sempre é muito perigoso. Olha a convenção, olha o manual, o que foi estabelecido lá, tá? Senão você pode levar um grande susto ou cometer ou causar um acidente quando for trabalhar com essas convenções. Eu gostaria agora que vocês sozinhos tentassem resolver esse segundo exemplo aqui, que está na tela. A velocidade do movimento, velocidade para qualquer instante de tempo, ela é igual a velocidade inicial, 30, menos a aceleração vezes o tempo. E a velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração vezes posição onde o objeto se encontra menos posição inicial, que é 0. Tudo bem até aí, pessoal? Estão me ouvindo? Sim, senhor. Claro. Sim. Ok. Com isso daqui agora a gente pode responder as perguntas que foram colocadas, né? Altura máxima atingida pelo objeto, velocidade no final, né, quando ele toca o solo, e tempo de voo, tá? Então essas equações aqui são as fofoqueiras, elas contam tudo sobre o movimento, né? E aí eu preciso começar a pensar na física do movimento, ó. O objeto sobe, sobe, sobe até parar. Então, a altura máxima está associado ao que, né? A posição do objeto ser igual à altura máxima equivale a chegar no ponto onde a velocidade dele é 0. Então, a velocidade dele é 0 quando a altura é a altura máxima, e ao contrário. E aí eu preciso escolher que caminho eu vou adotar usando essas três equações para chegar nesse resultado da altura máxima, tá? O jeito mais fácil de resolver a primeira questão, né, a letra A, é usar a equação de Torricelli. Por quê? Ela relaciona posição e velocidade. Então, a partir de Torricelli, eu tenho a resposta diretamente quase. Porque, ó, trazendo aqui, letra A, né, usando a equação de Torricelli, Torricelli nos diz o seguinte: a velocidade do objeto é ao quadrado igual a 900 menos 20 vezes a posição dele. E eu quero saber qual é a posição dele quando a velocidade for 0. Então, 900 menos 20 vezes essa altura máxima. Tá? Passando 20h para o outro lado da igualdade, 20 vezes h é igual a 900, logo h é igual a 900 dividido por 20, que é igual a 45 metros. Então, a altura máxima que o objeto vai atingir em relação ao solo é de 45 metros, resposta da letra A. A letra B, ele pergunta qual é a velocidade final do movimento. Velocidade quando ele chegar aqui embaixo. Tá? Eu poderia responder menos 30 direto, porque eu sei que a velocidade final vai ser igual à inicial, a gente está desprezando atrito, né? Com sinal inverso. Mas se eu não quisesse responder assim, eu poderia usar qual dessas equações? Poderia usar de novo Torricelli. Tá? Por quê? Porque ele pode me dizer o seguinte, ó, qual é a velocidade para a altura 0? Né? Então agora, ao contrário, ó, Vy final ao quadrado é igual a 900 menos 20 vezes 0 de altura. Então a velocidade final é igual a raiz de 900. Como eu sei que ele está apontando para baixo aqui no final, que é oposto ao positivo, velocidade final de menos 30 metros por segundo. Resposta da letra B. E a letra C,
Ele pergunta quanto tempo esse objeto demora para chegar aqui embaixo. Ou melhor, ele pergunta o tempo de voo. Quanto tempo ele demora para subir e descer? Eu poderia calcular o tempo de subida e depois o de descida, ou eu posso calcular direto o tempo de voo, subida e descida já num cálculo só. Como é que eu faço para fazer isso direto, num único cálculo, a subida e descida? Eu vou usar a primeira equação, a que me relaciona posição e tempo. Tá? Então, ó, ele está me dizendo ali que a posição do objeto em qualquer instante de tempo é igual a 30t menos 5t ao quadrado. E agora o que eu quero saber é qual é o valor de tempo de voo, para o qual a altura é 0. Tá? Então, quanto tempo demora para que o objeto retorne ao ponto inicial do movimento? Aqui, então, a gente tem que 5 tempo de voo ao quadrado vai ser igual a 30 vezes o tempo de voo. 0 não é uma solução possível, já que o movimento, né, ele ocorre, então eu posso desprezar o 0. Com isso, a gente tem que tempo de voo é igual a 30 dividido por 5, que é igual a 6 segundos. Tá? Então, item C, 6 segundos. Quem calculou o tempo de subida, chegou ao tempo de subida de 3 segundos, e aí era só dobrar, porque ele vai e volta no mesmo ponto. Tá ok? Dúvidas? Nenhuma? Professor, tem como fazer o cálculo do tempo de subida aí, só para tirar a dúvida? Só da subida? Tá, se eu fosse fazer só subida, eu faria o seguinte. Tempo de subida é o tempo que ele demora para chegar em V igual a 0, tá? Então eu poderia usar isso aqui. Vy, V para qualquer t, é igual a 30 menos 10t. Tá? Quanto tempo ele demora para chegar em 0 de velocidade? Então 30 menos 10 tempo de subida. Tempo de subida vai ser igual a 30 dividido por 10 igual a 3 segundos. Tá? E aí o tempo de voo é o dobro dele. Cuidado, o tempo de voo só é o dobro do tempo de subida quando o objeto começa e termina no mesmo ponto. Tá? O exemplo 3 desses slides, ele tem um movimento tal que o objeto não sai do zero, ele sai com 2 metros de altura. Tá? Ele sai com 2 metros de altura e 40 metros por segundo de velocidade, vai até o ponto mais alto da trajetória, para e depois cai até atingir o solo. Tá? Vocês têm aula agora, né? 8h20, né? São 8h16. Eu não consigo resolver esse exercício em 4 minutos. Então, eu vou pedir para vocês, quem tiver tempo, quem conseguir, tentar resolver esse exercício para ver o resultado. E aí, na quinta-feira, eu começo resolvendo esse exemplo 3 e depois a gente faz uma bateria de exercícios só sobre queda livre, tá? Combinado assim? Obrigado, professor. Combinado, senhor.